Agora que nós vamos começar o nosso tempo de culto, depois deste tempo de oração, eu quero convidar a que possamos ficar de pé e entoar este hino, número 12 do cantor cristão, em que nós louvamos. Queremos louvar ao nosso Pai. E este é o tempo que nós podemos fazer a nossa contribuição de oferta missionária. É uma oferta missionária. Quem está connosco, que desejar participar, contribuir para a Associação de Expansão e Apoio Missionário, pode fazê-lo com o euro missionário. Enquanto nós entoamos este hino, número 12, louvamos. Obrigado, querido Espírito, porque tu nos convenceste de que precisávamos de ti, da salvação que só tu, Jesus, tens para nos oferecer. E pedimos-te que o nosso culto te seja agradável, que este louvor seja sincero e que haja mudança em nós para a honra e glória do teu nome. Aceita-nos nesta manhã, porque nós
queremos mesmo dar-te o melhor de nós, porque tu mereces tudo. E é em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos ler do 1º até ao 8º versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 1 fala-nos desta paz que temos com Deus, pela justificação que o Senhor Jesus fez na cruz, pelo perdão que nós temos, pela salvação. Então nós temos boa relação com Deus. Depois ele fala no versículo 3, 4, sobre a importância da Igreja saber sofrer, não apenas se alegrar quando tudo vai bem, mas também nos momentos difíceis. Versículo 6, porque a esperança não traz confusão. A esperança que nós temos está posta no Senhor Jesus. É aquilo que nos diz o versículo 5, que foi-nos dada esta esperança, foi derramada pelo Espírito Santo em nós. Então nós, com toda a alegria, com a certeza de que temos o perdão, de que estamos de boas relações com o nosso Deus, nós queremos cantar a bondade de Deus. Vamos entoar este cântico cantando a bondade de Deus, porque Deus é fiel, Deus nos dá esta alegria e esta certeza. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo o tempo tu
fidelidade de Deus. É bom cantarmos como Deus é bom e como Ele nos coloca, como Ele nos transforma, prontos para partilhar esta mesma esperança, a fidelidade de Deus. E nós podemos entregar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu lanço agora um convite a quem está connosco, quem nos visita, de maneira alguma se sinta obrigado a participar neste tempo de culto. Nós, enquanto membros de igreja, temos esta responsabilidade de dar ao Senhor a 10ª parte do nosso sustento, o nosso dízimo, e fazermos as nossas ofertas regulares, as nossas contribuições regulares. Então eu quero convidar os irmãos Rogério e Lourenço que nos auxiliem com o levantamento dos dízimos e ofertas, enquanto nós cantamos que Deus, o nosso Deus, é fiel. Tu nunca Rogério, que nos dirige numa palavra de oração, de gratidão ao Senhor pelas ofertas e dízimos. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos porque nesta manhã, Senhor, que é a Tua, Senhor, deste dia que Te é dedicado a Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, por aquilo que Tu és. Nós Te agradecemos por aquilo que Tens feito na nossa vida, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pelo cuidado que nos dispensas a cada dia. Nós Te agradecemos também estas ofertas, Senhor, e dízimos que foram levantados em Teu nome, Senhor. Capacita, Senhor, a Tua Igreja para que possa empregá-los da melhor forma, Senhor Deus. Prepara, Senhor, os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que Teu Senhor vai entregar, Senhor, que Ele possa ser inspirado, ó Deus, e que possa ter efeitos práticos na vida de cada um de nós. Oramos no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos têm a bondade de sentar. Nós vamos entoar um cântico que fala da necessidade que temos, todos temos, de ouvir da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da esperança que o Senhor Jesus
coloca em nós, daquela que o Espírito Santo derrama em nossos corações e que não nos defrauda. Então nós vamos entoar este cântico. Todos necessitam da graça, da esperança que há em Jesus. Ao grupo de louvor. Irmãos, é muito bom nós podermos estar a investir nestas crianças e que este sentimento que elas partilharam, que existe em todos nós, aquele que ouve em Jesus, que age em todos nós, independentemente de nós termos uma idade que ainda nos permite olhar para o papel e dizer que é de cor, ou já sabermos de cor, e já estarmos noutra faixa etária. Mas é bom nós estarmos com este mesmo sentimento. E eu quero agora, irmãos, convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje as crianças não vão lá para baixo. Hoje não há culto infantil, porque estamos juntos também para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero então convidar a que possamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10.
sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O tema desta mensagem é Dizem bem de vós. E quando nós olhamos para este texto, percebemos a razão porque falavam bem daquela igreja em Tessalónica. Curiosamente, quando nós lemos em Atos, no capítulo 17, vemos que a chegada do Evangelho a Tessalónica, ela vem no decurso da segunda viagem missionária, depois de Paulo e Silas passarem por Filipos, e no meio daquela cidade havia uma sinagoga, e alguns dos judeus acreditaram, aceitaram a mensagem da salvação que nós estávamos a cantar há pouco, exclusivamente pela graça. Exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. E houve muitos judeus, repito, muitos judeus que se converteram ao Evangelho. Mas alguns não estavam muito contentes, alguns dos judeus, e começaram a pressionar outros para que deixassem a fé, para que renegassem a fé em Jesus, para que voltassem aos hábitos antigos, chegando ao ponto da agressão pública de um desses convertidos, Jason. Isto está tudo em Atos, no capítulo 17. E aquela igreja não teve muito tempo para consolidar a sua crença. Ou seja, Paulo não ficou ali muitos anos. Aliás, o texto diz-nos que ele ficou 3 semanas. Mas naquelas 3 semanas houve uma intensidade para que aquelas pessoas não só ouvissem falar de Jesus, como elas conhecessem e permitissem que Jesus transformasse as suas vidas. E nestas 3 semanas elas ouviram, elas receberam, elas creram e elas permitiram que Jesus fosse visível nas suas vidas. E agora leiamos o versículo 2. Paulo lembra-se sempre de como dar graças a Deus por vós nas nossas orações. E ele também se lembra, versículo 3, da obra da vossa fé. Ou seja, Paulo menciona a fé daqueles irmãos do amor, paciência e esperança. Aquela igreja em Tessalónica, que curiosamente Paulo só lá esteve 3 semanas, mas foi uma igreja que aprendeu, uma igreja que recebeu, uma igreja que viveu, e de tal maneira que Paulo se lembra daquelas 3 semanas em que eles foram assim, em amor, paciência e em esperança. Nós olhamos para estes versículos e percebemos que durante aquelas semanas os tessalonicenses também perceberam que não foram apenas palavras vazias. Aliás, versículo 5 diz-nos algo que não foram apenas palavras vazias. No versículo 5 Paulo diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Começamos a perceber que esta igreja em Tessalónica não apenas ouviu falar do Evangelho assim como se fosse uma nova teoria, mas foi algo que eles viram que era transformador. E aqui esta ação do que fala o versículo 5 do Espírito Santo significa que houve credibilidade, houve testemunho vivo, algo que era bem real. E esta constatação levou ao que lemos no versículo 6. Irmãos, é muito forte o versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Uma imitação.
Aquela equipa missionária chegou a Tessalónica, pregou o Evangelho, mas viveu de uma maneira que aquela comunidade que se converteu conseguiu perceber quem Jesus era na vida daquelas pessoas e o que Jesus havia feito, o que Jesus tinha transformado, de maneira que, versículo 6, aquela comunidade começou a imitar o comportamento daqueles missionários. Irmãos, o versículo 6 é forte e permite-nos um desafio nesta manhã. Que nos imitem o comportamento, a fé e a esperança. Quando a equipa missionária chegou a Tessalónica, não havia um grupo de crentes já estabelecido. Foi tudo novo, foi do zero. Foi falar de Jesus a quem não conhecia, a quem vivia na idolatria, no paganismo. E então foi necessário não só falar, mas como viver. Dar um bom testemunho. E quando nós estamos a falar em Viseu, em outubro de 2024, temos muitas vantagens. Em primeiro lugar, temos o texto bíblico, temos o Espírito Santo, temos também uma ação que o Espírito Santo já fez em muitas vidas, ao longo de muitos anos, a ponto de nós não estarmos sozinhos, nós não estarmos isolados, começar do zero. Mas nós temos a responsabilidade, versículo 6, de ser um desafio, mais do que um desafio para os outros, sermos um exemplo. Que as pessoas imitem a nossa fé. Que as pessoas imitem a nossa esperança. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam credíveis. Pessoas de fé, pessoas que vivem aquilo em que dizem que acreditam. Chama-se isso coerência, chama-se isso bom testemunho. Nós queremos dar a conhecer Jesus através das nossas palavras e através da nossa vida. Quando as pessoas nos conhecerem, mais do que dizer simpático, bem educado, acessível, próximo, que nos falem, que nos destaquem, que nos mencionem a fé e a esperança. Isto significa que nós temos de falar da fé. Ninguém vai olhar para este casal, para aquela família e dizer, eles têm fé. Nós precisamos de falar. E precisamos de falar corretamente sobre Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo e a sua equipa missionária fizeram. Durante aquelas 3 semanas, eles falaram de Jesus, eles anunciaram a salvação pela graça, deixando para trás os ídolos, os sacrifícios, e agora aquela comunidade ouviu, aceitou e passou a imitar. Versículo 6, quando diz, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Mas vejamos como eles imitaram. No meio de alegrias e vitórias e triunfos e todas as respostas boas. Não, pois não. Versículo 6 diz-nos que foram assim imitadores, receberam a palavra com muita tribulação. Provavelmente o nome Jason já nos passou pelos ouvidos. Provavelmente já estudámos, já olhámos com atenção. Mas este homem foi um dos que pagou com o corpo a sua fé, a ousadia. Pois é, outros foram perseguidos. Mas vejamos como termina o versículo 6. Com gozo do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo. Curiosamente, o mesmo apóstolo Paulo, quando escrever às igrejas da Galácia, vai falar sobre o fruto do Espírito. E está lá a alegria, ou o gozo. E é este gozo que nós queremos, esta alegria, que nós queremos viver, demonstrar, revelar esta semana. Para si que nos vê aí em casa. Conheça Jesus, receba Jesus e viva debaixo desta alegria. É para todos nós que aqui estamos. É um tremendo desafio de deixarmos um bom testemunho. E mesmo que não tenhamos o sofrimento que em Tessalónica houve, continuemos também nós a confiar na ação do Espírito Santo. Continuemos a dar sequência como eles fizeram, a partir do Evangelho. Irmãos, versículo 7. O que é que nos diz o versículo 7? Que eles deram sequência. Versículo 7 diz, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Aquela igreja não ficou parada no tempo durante 3 semanas. Temos aqui a equipa missionária, vamos evangelizar a cidade e quando eles forem embora, a nossa fé também vai. Aliás, a nossa fé pode permanecer, mas o nosso trabalho, o nosso esforço evangelístico termina. Não. Versículo 7, Paulo registra aqui o bom testemunho que toda a igreja deu, que ia além até do esperado. Os irmãos, quando lemos aqui versículo 7, quando lemos os fiéis na Macedónia, percebemos que estes fiéis na Macedónia está a referir-se a pessoas da cidade,
de cidades vizinhas, outras aldeias um pouco mais afastadas, o que nos faz perceber que aquela igreja de Tessalónica se movimentava naquela região pelo comércio, enfim, por laços familiares, mas vemos que esta igreja investiu. Porque não existiam as vias de comunicação que existem hoje. E as vias de comunicação não são apenas as estradas, a eletricidade, são as nossas ferramentas que nós usamos. E eu posso olhar para a minha frente e ainda vejo alguns com a Bíblia em formato de papel. Mas muitos temos em formato digital. Muitos partilhamos textos bíblicos durante a semana, partilhamos tantas e tantas mensagens e eles não tinham esta oportunidade. Ainda assim, versículo 7, irmãos, continuamos a ler o texto bíblico. Fostes um exemplo para todos os fiéis na Macedónia. Eles, apesar de não terem os recursos que nós temos hoje, eles partilhavam a mensagem da salvação com qualidade. Partilharam não apenas dizer Jesus veio, morreu e ressuscitou, Jesus veio, morreu e ressuscitou, mas eles falaram com pessoas. Não falaram assim para o ar, eles investiram em pessoas. E então eles tornaram-se um exemplo. E há pouco mencionei as Bíblias em formato de papel. Quem tem a Bíblia em formato de papel pode ir àquela parte final dos mapas e perceber onde está a Macedónia. A Macedónia era uma província enorme que fazia parte da Grécia antiga, mas Paulo diz no versículo 7 que o testemunho chegou ainda mais longe, certo? O que é que nos diz a parte final do versículo 7? Da Macedónia e Acaia. Pois bem, agora vamos então aos mapas. Vamos socorrer-nos dos mapas. A Acaia ficava no sul. Os irmãos que têm a Bíblia com o mapa podem perceber que a Acaia está mesmo no sul. Está a falar do sul da Grécia, muito longe da cidade de Tessalónica. Seria uma igreja evangelística? Uma igreja missionária? Sim, sem dúvida. Porque o testemunho daqueles irmãos, o bom testemunho daqueles irmãos, o bom testemunho percorreu milhares de quilómetros. E o versículo 7 diz que eles se tornaram um exemplo. Fostes um exemplo para todos os fiéis. Quer isto dizer que o bom testemunho daqueles irmãos não ficou confinado à freguesia onde eles viviam. Não ficou confinado a Braveses, ou a Repeses, ou ao campo. Chegou não só a toda a cidade, mas começou a ir um pouco mais longe. Aí foi mais além. E se nós olharmos então para os mapas, vemos que foi do norte para o sul. E é um bom exemplo de como é ter esperança em Jesus. Em março, a nossa igreja completou 110 anos. Um momento de alegria, foi muito bom. Tivemos culto de batismos e lemos um pouco da história missionária da nossa igreja. O que nós fizemos no passado. Algumas localidades próximas, outras um pouco mais afastadas, outras em convênio, em cooperação com outras igrejas, nós chegámos a levar o Evangelho a mais localidades. Algumas destas localidades, alguns destes investimentos missionários resultaram em igrejas. A mais recente é em São Pedro do Sul, que vai poder celebrar o seu primeiro aniversário no próximo mês de novembro. E agora, olhando para o passado, nós alegramo-nos. E o presente? Versículo 7. Quem tem ouvido o meu bom testemunho? Quem tem ouvido o meu bom testemunho? Quem tem olhado para a minha vida, para as minhas palavras? Quem tem ouvido a minha partilha da salvação? É muito bom nós podermos estar aqui no tempo de culto. E é talvez dos momentos mais bonitos da semana, podermos cantar juntos, podermos louvar ao nosso Deus juntos e poder ver tanta gente diferente, com o mesmo sentimento, com a mesma fé, com a mesma esperança. Mas durante a semana, outras pessoas precisam de ouvir, precisam de ver o nosso bom testemunho. Quem tem visto esta esperança na nossa vida? Versículo 7. Temos-nos tornado um exemplo, um bom exemplo para os fiéis em Viseu, cidade, para todo o distrito por onde nós percorremos. O versículo 7 é fundamental para percebermos os outros versículos seguintes. Porque se dizem bem de nós, que seja na nossa freguesia, que seja em nossa casa, que seja no nosso emprego, que seja em toda a cidade, mas que fale de Jesus. Vamos falar de Jesus.
Está aqui o versículo 7 para nos levar, para nos estimular a este testemunho, a esta partilha da fé. No versículo 8, Paulo diz que já não há necessidade de escrever muito mais, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que bom testemunho esta igreja estava a dar. Paulo já não tinha de reforçar, não tinha de enfatizar esta necessidade, esta responsabilidade, porque eles estavam a cumprir bem, e bem, este trabalho. E é muito bom quando falam o mesmo de nós. Significa que Jesus entrou e mudou a vida do crente. De tal maneira que isso se vê, se sente, se ouve. Que isto se vive. Vive a transformação. E apesar desta ser uma igreja recente, a de Salónica, uma igreja rodeada do paganismo, uma igreja que sofria pressão, imagine-se, dos judeus para não aceitarem Jesus, uma igreja pressionada a abandonar a fé, aqueles cristãos, aqueles crentes, deixaram um sabor agradável na vida de quem os conheceu e de quem viveu com eles. Versículo 8, Paulo escreve: não há necessidade de dizer muito mais, porque o vosso testemunho tem sido bom. O crescimento desta esperança, o crescimento da esperança que havia naquela igreja e que todos falavam a respeito daquela igreja. Isto era ótimo. A igreja de Salónica vivia assim. Tempos difíceis, mas tempos de partilha. Tempos de pressão, mas tempos de evangelização. Tempos de abandono da fé, não. Tempos de fortalecimento da fé. Tempo de duvidar, não. Tempo de fortalecimento da esperança. E a conversão foi tão visível. E o versículo 9 diz isto mesmo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pois é. Em Tessalónica, a pressão pagã era muito forte. Entre a mitologia grega existia mais de uma dezena de deuses, de divindades. Mas depois, as crenças regionais, populares, a superstição, era outro fator de destabilização, ou que podia destabilizar a fé daquelas pessoas. Mas aqueles irmãos viviam de forma bem diferente. E Paulo escreve exatamente acerca desta conversão. Eles não deixaram que o passado pecaminoso entrasse na nova vida espiritual. A devoção a Cristo era única, exclusiva. Então não havia resquícios do passado. Bem, vamos manter aqui uma superstição, uma crença disto e daquilo. Vamos ter Jesus, o centro. Mas também vamos ter esta ou aquela. Não. Versículo 9, vos convertestes. E aqui importante mencionar o versículo 9... convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A exclusividade. A nossa esperança é exclusiva em Jesus. E este servir ao Deus vivo e verdadeiro era o resultado de um relacionamento verdadeiro com Deus. E este relacionamento verdadeiro com Deus alterou tudo aquilo que aquelas pessoas eram. Já não caminhavam para a morte, mas caminhavam para a vida eterna. As suas vidas serviam agora ao Senhor e isso era visível, era perceptível a todos. Em casa, na escola, no emprego, nos demais locais onde estivessem, eles davam testemunho do serviço ao Senhor. As suas palavras, os seus gestos refletiam uma nova identidade. E Paulo viveu esta nova identidade quando caiu do cavalo à entrada de Damasco. E agora tem a oportunidade de ouvir falar bem daqueles crentes que tinham caído da idolatria. Tinham caído da idolatria para a seriedade, para a exclusividade, no amor ao Senhor. Para os tessalonicenses já não existiam deuses, não existiam divindades, não existiam superstições ou outros interesses ou crenças, mas apenas Deus. Versículo 9. Vos convertestes. Para quem está connosco hoje? Quem ainda não aceitou Jesus? Quem ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida? Eu não estou a falar de quem não vem à igreja ou de quem já vem à igreja. Não estou a distinguir os jovens dos adultos, os adolescentes dos mais novos ou dos mais velhos. Estou a falar para todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus
como o Senhor da sua vida. Todos aqueles que ainda têm resquícios de superstição, de crenças erradas, de devoções a ídolos ou qualquer outro fator de distração. Versículo 9. Quer servir ao Deus vivo e verdadeiro? Queres deixar que Jesus seja o Senhor da tua vida? Deixa que esta mudança aconteça na tua vida. É bom que falem de nós nestes termos. Que falem da novidade de vida que nós temos. Versículo 10. E de esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta é a nossa identificação. Esta é a nossa identidade. Nós não somos pessoas diferentes. Nós não somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Nós não somos diferentes. Nós somos pessoas transformadas que agora vivem de uma maneira diferente daquela em relação ao passado. Não nos comparamos com os outros, nós olhamos para Jesus e é para Ele que nós queremos viver e é para Ele que nós queremos agradar. E isto tem de ser visível no nosso comportamento, como resultado deste relacionamento, porque os bons comportamentos existem em todas as pessoas, crentes ou descrentes, pagãs ou devotas, ateus, supersticiosos. Estou a falar de um relacionamento sério com Jesus que mude o nosso comportamento. A consequência deste relacionamento com Jesus é o serviço, mas a razão, versículo 9, é a conversão, aquela mudança interior que acontece em cada um de nós. E eu repito a pergunta: já aconteceu contigo? Já aconteceu consigo? Já permitiu que Jesus mudasse a sua vida? Nós olhamos muito para os jovens que estiveram nos acampamentos de verão, que ouviram a mensagem, que viveram um ambiente de apelo constante. Sim, é importante pensar nos jovens que estiveram nos acampamentos de verão. E é bom que tomes uma decisão para seguir a Jesus. Mas também adultos que ouvem falar, versículo 10, desta esperança que é a vinda do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10, que nos livra da ira futura. E é este versículo 10 que termina muito bem este parágrafo, porque nos mostra onde está a esperança, a nossa esperança, a razão pela qual nós celebramos a ceia. Versículo 10. A ressurreição era um assunto complicado para a mentalidade grega. Para eles a ressurreição era algo muito confuso. Aliás, quando Paulo esteve em Atenas, ele foi chamado de palrador. Há uma tradução que diz paroleiro. Na linguagem mais corriqueira nós encontramos fala barato, quando tocou no assunto da ressurreição. E alguns disseram, cala-te, outros disseram, não, ouvimos-te mais tarde. Agora não queremos. Mas estes crentes em Tessalónica acreditaram, receberam com agrado a mensagem da ressurreição. Eles sabiam, versículo 10, que estavam livres da condenação. Não livres do juízo, não livres do julgamento, mas da condenação pela fé em Jesus. E sem a ressurreição, a tarefa de Jesus estaria incompleta. Porquê? Porque havia necessidade de vencer aquele inimigo invisível, sem rosto, que é a morte. Para que Jesus pudesse provar que há vida depois deste corpo. Depois do corpo ser entregue à terra, há vida. E há uma nova vida com ele. E esta fé na ressurreição pode e deve ser celebrada com o memorial da ceia. Nós dizemos com este memorial que o pão nos recorda o corpo que Jesus entregou em nosso lugar. Com o vinho nós dizemos que nos recorda o sangue que Jesus derramou para nos perdoar dos pecados. E nós queremos que Jesus morreu e ressuscitou. E por isso o celebramos com alegria. Com alegria de coração, com a sinceridade no nosso coração. E eu quero convidar a todos aqueles que estão connosco nesta manhã, antes mesmo de tomarmos parte no memorial, que possamos agora analisar, examinar quem nós somos. Temos esta esperança? Damos testemunho desta esperança? Vivemos nesta esperança?
O convite a cada um é para quem um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, a quem deu testemunho público da sua fé através do batismo, ou seja, mergulhou, dando uma ilustração perfeita da sua morte para o pecado e saiu da água, vivendo agora para agradar ao Senhor Jesus, que está em comunhão com a sua igreja, uma igreja evangélica, e que está em comunhão com Deus, que venha participar connosco neste memorial. A ceia não nos vai perdoar, não nos vai absolver, não vai tornar-nos mais santos, mais puros, mais nada. Vai nos alegrar, também nos vai fazer ter a noção da responsabilidade do nosso testemunho, da nossa vida. Então eu quero convidar que os nossos irmãos diáconos nos auxiliem com a distribuição dos elementos. E nós vamos entoar uma estrofe de um hino que nos fala de como nós nos encontramos hoje. Limpos, mais do que a neve. Mas antes mesmo de nós entoarmos este hino, eu quero convidar a que possamos ficar em oração. Vamos orar. Quem ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, quem ainda não vive para Ele, que o faça. Quem ainda não deu este passo significativo para ser parte do corpo do Senhor Jesus, que o possa fazer. Então vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por Tu nos escolheste. Porque, como lemos na Tua palavra, a nossa salvação vem de Ti. És Tu que nos escolhes. E Te agradecemos porque olhaste para nós e, mesmo não merecendo, Tu nos amas, Tu Te entregaste por nós. E hoje recordamos com alegria a Tua morte em nosso lugar. Que este tempo seja agradável, um tempo de confissão, um tempo de responsabilidade de quem Tu és. E se algum de nós ainda não Te recebeu, ainda não faz de Ti o Senhor, o Salvador da sua vida, que o faça nesta manhã. Para Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos ser servidos do pão e, repito, todos aqueles que, sendo membros de uma igreja evangélica e estando em comunhão com a mesma, nós convidamos a participar. Quem ainda não o é, nós queremos convidar a que o faça, a que aceite Jesus e que possa participar também deste memorial, enquanto nós entoamos a primeira estrofe deste hino, Bendito Cordeiro. Seja bendito
esperança, a nossa confiança no sacrifício de Jesus, que apesar dos nossos pecados nós estamos perdoados pela eficácia do seu sacrifício, da sua morte em nosso lugar. E estando todos já servidos, nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Lucas, no capítulo 22. E quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias e acompanhar o texto bíblico, Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. A segunda estrofe deste hino convida-nos a focar a nossa atenção no sacrifício de Jesus. Convida-nos a recordar a alegria, a força do sacrifício de Jesus que Ele nos dá. Então nós vamos ser servidos dos cálices. E enquanto nós entoamos a segunda estrofe deste hino, seu sacrifício, por aquela dor
que não era a sua, mas era a nossa, Ele tornou-nos agora salvos. Limpou-nos, lavou-nos. O texto bíblico, 1 João, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós recordamos com alegria o que Jesus faz por nós, o que Ele fez na cruz em nosso lugar e o que Ele continuará a fazer através da ação do Espírito Santo em nós. E nós, nesta manhã, recordamos esta entrega sacrificial do Senhor Jesus. E enquanto alguns irmãos são servidos, eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias, novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Pergunto se há alguém que não tenha sido servido ainda. Então vamos ler Lucas capítulo 22. Irmãos, olhando com atenção para o texto bíblico, nós encontramos, semelhantemente, o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Temos que ficar de pé e entoar a última estrofe deste hino, em que nós cantamos como é bom ter a certeza de que estamos perdoados, estamos limpos pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. A nossa certeza é esta, de que estamos perdoados, estamos salvos através do sacrifício de Jesus. E nós vamos poder despedir o nosso tempo de culto com uma palavra de oração. Agora que temos os cálices
reunidos. Vamos orar. Querido Deus, somos gratos pela Tua palavra, agradecidos porque Tu desejas ver em nós um bom testemunho, uma partilha de quem Tu és. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar. Enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração individual, a sós com o nosso Deus.